Então, eu queria que você explicasse aí essa questão da disputa espacial, aí, o papel da Starlink e o papel desse episódio aí nessa disputa. Assim, a gente tem que fazer uma separação que eu acho que é importante de ser feita do que significa o X, né, a rede social, e o que significa Starlink. O X eu atribuo a um devaneio libertário, uma brincadeira praticamente do Elon Musk de querer ter um megafone, de querer ter um palanque aí para poder propagar suas ideias, defender os seus pontos de vista, enfim. Como ele é bilionário, ele comprou a maior rede social de troca de mensagens que existia, que era o Twitter na ocasião, era um sucesso, né? Desde 2006, foi revolucionário como conceito de rede social. Hoje vale 10% do que valia quando ele comprou, porque evidentemente ele não estava preocupado com o negócio, ele queria ter um megafone e nesse sentido ele conseguiu, ele ganhou um protagonismo aí na arena pública digital que indiscutivelmente colocou ele como um personagem central. Tanto é que ele embarcou na campanha do Donald Trump agora sem muita dificuldade. Agora, a Starlink é outra história, tá? A Starlink, como você mencionou na abertura, faz parte de um conjunto, né, de ações que o governo norte-americano promove, que obviamente se soma à genialidade, à capacidade de inovação, ao talento empresarial, a tudo que você quiser encontrar de atributos no Elon Musk. A gente não pode negar que ele tem virtudes nesse sentido, mas que obviamente é um projeto de Estado que tem como propósito garantir uma hegemonia norte-americana na tecnologia espacial. Ele já tem uma posição muito relevante, que vem desde a Guerra Fria, é óbvio, mas eles precisavam manter isso diante dessa nova revolução que está acontecendo, com a entrada da China como um ator geopolítico importante, com o nacionalismo russo, que também coloca eles como atores importantes, principalmente no segmento espacial, em que eles têm tecnologia. Então, os Estados Unidos têm um projeto para garantir essa hegemonia, eles têm um controle muito estrito da tecnologia norte-americana espacial. Você não pode colocar um parafuso num foguete se esse parafuso tiver tecnologia norte-americana, então é um controle de Estado que eles têm. E a Starlink tem contratos com o governo norte-americano para aplicações civis, da NASA, tem contratos para aplicações militares, tem investimentos dos órgãos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do governo norte-americano. Então, existe uma relação umbilical, né? E qualquer pessoa que conhece o mercado de satélites, que pesquisa, que entende, você pode conversar com qualquer especialista, todo mundo vai te dizer, não tem como o Elon Musk ter desenvolvido o que desenvolveu no mercado espacial sem o suporte do governo norte-americano, financeiro, tecnológico e geopolítico, né, de empurrar essa tecnologia para os países. E aí, quando misturou-se as duas coisas aqui no Brasil, seja por uma maluquice do Alexandre de Moraes, seja por uma maluquice do Elon Musk, mas enfim, quando as duas coisas se cruzaram, o meu palpite, isso é só um palpite, eu não tenho informação, mas o meu palpite é que alguém lá do Departamento de Estado norte-americano ligou para o Elon Musk e falou assim, escuta, uma coisa é o Twitter, outra coisa é a Starlink. Não vamos misturar as coisas, porque existe um projeto aqui. Tá? Então, essa é a minha hipótese, e aí vamos testar os fatos aí para ver se eles se encaixam dentro da hipótese ou não. Samuel, só para entender um pouquinho, essa questão do satélite na Amazônia para levar internet ultra rápida para as escolas e tudo, há muita gente que diz que o papel desses satélites assim como fornecer equipamento para garimpeiro, tudo é mapear terras raras aí, mapear as novas jazidas aí, já que está tendo uma revolução nessa questão de terras raras também. Faz sentido? Sentido faz. A gente sabe que a Starlink tem um contrato para desenvolvimento de uma constelação de observação junto com a agência norte-americana que eles chamam de reconhecimento, né? Agência de reconhecimento, que é um órgão do Departamento de Estado norte-americano que é responsável, não sei se é Departamento de Estado ou Departamento de Defesa, mas enfim, é um órgão com poder de secretaria nos Estados Unidos, que tem como missão desenvolver toda a parte de satélites de observação da Terra. Né? Então, eles têm um contrato grande ali. E esse órgão já falou publicamente que trabalha com compartilhamento de payload, né? Que é você colocar a sua tecnologia em satélites de terceiro. Se eles estavam se referindo a Starlink ou não, a gente não sabe. Mas pode ser que Starlink tenha.
A questão é que a Starlink tem um modelo de desenvolvimento industrial que é totalmente verticalizado, e se você conversa com as pessoas do mercado de satélites, o que eles te dizem é até espantoso. Você não consegue saber quem são os fornecedores da Starlink. Eles têm um controle tão estrito de quem está colocando tecnologia ali dentro, se é que tem alguém colocando e não foi tudo desenvolvido internamente, que você não consegue contratar o que a Starlink tem em qualquer outro fornecedor. Então, por exemplo, se você quer fabricar um smartphone, quer fazer uma coisa muito parecida com o iPhone, você vai na China, você compra a tela, compra a bateria, compra a placa, você consegue fazer uma coisa muito parecida e consegue ter um smartphone. Se você quiser fazer uma Starlink igual, você não consegue ir nos mesmos fornecedores e contratar, porque primeiro não se sabe quem são esses fornecedores, depois eles têm um controle estrito sobre quem é que sejam esses fornecedores para não vender para mais ninguém. Então, se ele está colocando ali um radar de observação da Terra, uma câmera de observação da Terra, uma ferramenta de rastreamento ou qualquer coisa desse tipo, a gente não sabe. A não ser que um dia caia um satélite da Starlink em algum país inimigo aí dos Estados Unidos e eles consigam fazer, né, uma engenharia reversa, ninguém vai saber o que tem dentro do satélite da Starlink. A gente assume que talvez tenha tecnologias que vão além da banda larga. Samuel, só para entender os segredos industriais aí da Starlink. Quando você fabrica um projeto qualquer, um carro, um satélite ou tudo aí, se você usa peças, digamos, disponíveis no mercado, sai mais barato. Sai mais barato, mesmo você abrindo o jogo aí em relação à sua tecnologia. Para você fazer uma tecnologia própria aí, é um baita de um custo aí, porque você tem que desenvolver cada peça internamente. Isso aí se justificaria se não fosse pela questão da segurança nacional e das parcerias com o Departamento de Estado americano? Do ponto de vista do processo industrial dele, é difícil a gente dizer se sai mais caro ou mais barato, mas muito provavelmente, como ele não consegue ter a escala global, ele está pagando mais caro e, assim, a gente sabe, agora eu não sei exatamente quanto é que está o índice de subsídio de um terminal da Starlink, tá? Mas até um ano atrás, quando ele ainda dava entrevistas falando do projeto da Starlink e tudo mais, ele mesmo admitia que ele subsidiava metade do preço do equipamento. Então, se ele estava vendendo nos Estados Unidos o equipamento a $400, ele estava colocando $400 do bolso dele. Então, assim, era um equipamento muito caro e que ele tinha que bancar uma diferença muito grande. Com os foguetes é um pouco diferente, porque onde ele consegue economizar, e a razão pela qual o foguete dele é muito mais barato, da SpaceX, é porque ele reinventou o conceito de lançamento e teste. Então, enquanto você tem na indústria tradicional de foguetes aquele modelo em que você planeja na bancada, você faz todo o desenvolvimento de bancada, depois você testa, e você só lança quando você tem 100% de segurança que vai dar certo, ou 99% de segurança que vai dar certo, ele cortou pela metade isso. Então, ele desenvolve um pouco, a hora que ele tem 50% de segurança que vai dar certo, ele lança. Então, ele ganha muito tempo de desenvolvimento nesse processo e consegue economizar. E fora o fato de que ele usa os motores, né, dos foguetes, o tanque de combustível, toda a eletrônica, é reutilizável, porque ele consegue capturar esse foguete de volta. Então, o custo de lançamento com os foguetes da SpaceX realmente ficaram muito mais baratos. Agora, quando a gente fala da eletrônica dos satélites de órbita baixa que ele utilize, são milhares de satélites, ainda que ele tenha um custo que é mais baixo do que você construir um grande satélite geoestacionário, com uma grande capacidade, ainda assim é um satélite que tem um componente de subsídio muito grande. E aí, se esse subsídio vem do governo norte-americano ou se ele está tirando do lucro da Tesla, a gente não sabe porque a empresa não é aberta. Agora, aqui, até algum tempo atrás, aí, ele estava praticamente distribuindo as antenas aí de graça. Aí. Você pagava... Ele começou, inclusive, quando começou essa crise com o Alexandre de Moraes, ele entrou com uma promoção vendendo a metade do preço, tá? Surfar um pouco na onda aí do oba-oba em cima da Starlink. Então, ele foi esperto do ponto de vista de marketing. Então, agora, do ponto de vista de negócio, se ele vende por um preço tão barato, o que vale aí? Não é a informação que circula por aí que interessa? Primeiro, o que vale é ele ganhar o território enquanto não surgem concorrentes à altura. Né? A gente tem a expectativa de que talvez a Amazon entre no final do ano que vem com uma constelação parecida.
que vai ser concorrente. Os chineses estão também começando a lançar agora os primeiros satélites da constelação deles, que em determinado momento vai chegar a outros países do mundo. Os canadenses têm um projeto de uma constelação geoestacionária, de uma constelação não geoestacionária, né, uma constelação de órbita baixa, mas é só para 2026, 2027. Tem um concorrente que chama OneWeb, mas com uma aplicação muito mais voltada para o mercado corporativo. Então, o que ele está fazendo? Primeiro, é ganhando território o mais rápido possível, aquela estratégia das redes sociais mesmo, que assim, ocupa primeiro e depois vê como é que ganha dinheiro. Agora, certamente, né, ele tem o componente do que ele está conseguindo coletar de informação nesse período. E aí, eu gosto de chamar a atenção sempre para algumas declarações que eram meio desconexas do ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, quando tentou aquela aproximação com o Elon Musk. Tentou não, conseguiram, né? O Elon Musk veio para o Brasil, tirou foto com o Bolsonaro, né? O Fábio Faria foi lá para os Estados Unidos, enfim, teve uma relação bem intensa ali entre os dois. E o ministro Fábio Faria falava uma coisa que era meio desconexa, ninguém conseguia entender direito. Falou, não, o Elon Musk vai nos ajudar a conectar as escolas na Amazônia e o satélite dele tem a capacidade também de escutar o barulho da motosserra e vai ajudar a gente a combater o desmatamento. Ninguém entendia direito o que era aquilo. Ele falava de uma tecnologia laser que permite isso. Hoje, juntando as pontas, né, a gente começa a entender que talvez o Elon Musk, naquela ocasião, tenha dito, não com essas palavras, mas tenha dito para o Fábio Faria, falou assim, olha, eu tenho capacidade de observar a Amazônia e te dizer se tem desmatamento ou não tem desmatamento, entendeu? E a tecnologia laser que o Fábio Faria meio que falava sem entender direito, que ouvia a motosserra, que era um negócio meio maluco, na verdade é uma tecnologia que permite aos satélites da Starlink se comunicarem entre si para ele não precisar descer o sinal no Brasil. Então, ele não precisa de um teleporto no Brasil, não precisa de uma estação no Brasil. Ele pode subir e descer o sinal só a partir dos Estados Unidos, o que significa que, se você quiser bloquear a Starlink aqui no Brasil, você não consegue, né? Você não tem como mandar um tanque de guerra no teleporto lá para fechar o teleporto. Ele está operando no espaço e ele vai descer e subir o sinal de outro país, não precisa estar no Brasil.